Então Jesus prossegue dizendo que os discípulos, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada, irmãos. Aqui Jesus usa duas metáforas. A metáfora de uma cidade e a metáfora de uma luz, de um candeeiro, de uma candeia que é acesa. A primeira ideia que Jesus coloca, irmãos, é de uma cidade que está edificada sobre um monte. E que aquela cidade ela não pode ser escondida, mas é óbvio que não pode. Porque quando nós estamos chegando, irmãos, num lugar que nós olhamos para uma cidade que é edificada sobre um monte, de longe, a 50 quilômetros, 40, 30, nós podemos ver. Então é impossível esconder isso. Jesus está dizendo justamente isso. Que é impossível esconder aquela cidade. E a segunda coisa, irmãos, que Jesus diz é que não se acende uma candeia para colocar debaixo de um alqueire ou debaixo de um cesto. Porque na época dos judeus, a maioria das casas só tinha um quarto. E quando a luz era acesa, ali era para iluminar o ambiente para todos. Então não fazia sentido, irmãos, acender uma luz e colocar um cesto em cima. Porque a luz é justamente para iluminar o ambiente. Então Jesus está dizendo, ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo, irmãos, do velador. Pelo contrário, ela é acesa para que todos sejam iluminados dentro de casa, irmãos. Nós devemos entender, irmãos, que nós não somos uma grande luz. A grande luz é Jesus. Jesus diz no Evangelho de João, em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Jesus diz em João 9,15, eu sou a luz do mundo. O evangelista João, no seu primeiro capítulo do seu evangelho, ele diz que Jesus é a luz, que vindo ao mundo, ilumina todo homem. Então não é que nós temos luz em si mesmo, mas é porque ao seguirmos Jesus de perto, irmãos, nós somos iluminados. E à medida que nós somos iluminados pela luz de Cristo Jesus, que ilumina todo homem, que ilumina o mundo, nós recebemos essa luz e também podemos iluminar e influenciar toda a sociedade. Irmãos, se nós andarmos diante de Deus, fazendo a sua vontade, Deus pode fazer coisas inimagináveis. Eu estava lendo o Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 4. É interessante que uma mulher observa Eliseu andando para cima e para baixo. Era uma mulher da cidade de Sunem, do território cananeu, não era nem israelita, os judeus, do povo de Cristo Jesus, não. Era uma mulher de fora, uma mulher rica, diz o texto bíblico. E que ela, ao observar a maneira como Eliseu andava, que era tão próxima de Deus, ela chamou o seu marido, que era velho, e disse ao seu marido, esse homem é um homem de Deus. Só pela maneira como Eliseu andava. O profeta Eliseu. E a coisa foi tão poderosa e impactante que a mulher disse ao seu esposo, olha, vamos construir um quarto aqui colado à nossa casa para Eliseu. Vamos colocar uma cama para que quando ele passe, ele fique aqui. A mulher, ao ver aquele homem, desejou estar próximo dele, de ficar com ele. Tamanho era o testemunho de Eliseu. E é isso justamente o que a mulher faz, irmãos. Quer ficar, quer viver próximo a esse homem. Eu conheci algumas pessoas, irmãos, durante a fé. Não só aqui no Aguiar, mas em João Pessoa também. Tinha pessoas que era bom estar perto dele. Eu particularmente tive um professor que o nome dele é José Alves. Ele é um pastor presbiteriano e é um professor, não sei se ainda é, porque ele estava muito velhinho, mas ele tinha uma comunhão tão grande com Deus,
que os alunos diziam, e eu fui testemunho disso, eu vivi isso, eu tive muitas aulas com ele, que quando ele chegava na sala de aula, a paz chegava. A maneira como ele se comportava, como ele se dirigia aos alunos, às pessoas, é impactante. Um homem de um testemunho assim fantástico. José Alves, o nome dele. Então isso é real. Se nós tivermos comunhão com Deus, irmãos, nós podemos influenciar a vida das pessoas. Nós podemos tocar a vida das pessoas, ainda que não sejam multidões, ainda que não sejam milhares de pessoas, mas nós podemos, por meio da vida com Cristo Jesus e de um bom testemunho, tocar algumas pessoas e despertar nelas o desejo de que elas conheçam a Cristo Jesus. Por isso, irmãos, as nossas ações são extremamente importantes. A maneira como nós nos comportamos no trabalho, no casamento, na vida diária, por onde andamos, é muito importante sobre a vida das pessoas. A segunda coisa, irmãos, é que nós devemos ser a luz do mundo quando falamos, quando nos comunicamos. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus fez de diferente, uma das que o Senhor Deus, nosso Deus, fez de diferente entre os seres humanos e o animal, e os animais, é a capacidade de comunicação. Então, quando nós estamos alegres, nós se comunicamos de forma diferente. Quando nós estamos tristes, nós também se comunicamos de forma triste. Quando nós estamos preocupados, ansiosos e assim por diante, nós podemos comunicar isso de forma muito fácil, diferente dos animais. Então, a maneira como nós falamos, irmãos, é extremamente observada pelas pessoas. Por isso, nós devemos ter cuidado com o que falamos, como falamos, quando falamos, porque as pessoas olham para nós e nos observam, e nos sondam, e nos julgam e nos examinam pelo que nós falamos. Por isso é extremamente, irmãos, que nós sejamos luz do mundo, na maneira como agimos e na maneira como nos comunicamos com as pessoas, para que as pessoas vejam em nós uma palavra temperada, uma palavra mansa, uma palavra sábia e sempre equilibrada. Nós devemos estar meditando e falando de acordo com a Bíblia e não de acordo com as nossas concepções, com aquilo que nós achamos que é certo ou que é errado. Para encerrar esse ponto, irmãos, eu quero dizer que quando eu era novo, aqui nessa casa, aqui em cima, eu estava um dia dormindo no quarto e eu vi uma luz verde, eu era uma criança, eu vi uma luz verde dentro do quarto e eu fiquei sem saber o que era aquela luz. Tudo apagado, tudo extremamente escuro, e depois eu descobri que aquilo ali era um vagalume. É uma das menores luzes que existe no mundo, é um pontinho, um pinguinho de um i, ou menor, em muitos casos. Mas ali eu já podia perceber aquela luz. O fato é, irmãos, que nós não precisamos ser uma grande luz no mundo de escuridão e de trevas onde vivemos. Se nós refletirmos um pouco a luz de Cristo, as pessoas nesse mundo de escuridão podem nos ver e encontrar sabor, esperança e luz para o caminho da vida delas. E em terceiro, irmãos, e último lugar, a glória, irmãos, sempre deve ser dada a Deus. Verso de número 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifique ao vosso Pai que estás nos céus. Lembra que no início da mensagem nós pensamos a respeito de quem Jesus queria atingir nesse sermão? E um dos grupos eram os fariseus. Os fariseus, irmãos, se nós continuarmos lendo aqui, Jesus vai ensinar que os cristãos ou os seus seguidores não deveriam orar como os fariseus, pois eles oravam no canto das praças, em público, para serem vistos e aplaudidos pelas pessoas. Jesus disse, esses já receberam a glória dos homens, não tem mais nada para receberem de Deus. Segundo, Jesus disse, olha, quando vocês jejuarem, não faça como os fariseus, que ficam com o semblante quebrado, contristados, e saem divulgando
que estão em jejum. Vocês, quando jejuarem, façam o contrário. Se perfumem, tomem banho, coloquem um sorriso no rosto e não digam a ninguém, porque a recompensa de vocês vem de Deus e não dos homens. E mais uma vez ele reprova os fariseus. Os fariseus também davam dízimos, ofertas e esmolas, mas tudo eles faziam, irmãos, para receberem a glória dos homens. Então Jesus reprova profundamente o comportamento dos fariseus, porque os fariseus usavam as religiões e o que a religião pedia para roubar a glória de Deus para eles mesmos. Então aqui Jesus está dizendo que as nossas obras, ou as obras dos seguidores de Cristo Jesus, devem ser vistas pelos homens, mas para a glória de Deus e não para a nossa própria glória. Tudo que nós fazemos, irmãos, nós devemos procurar manter em oculto ou manter em sigilo, para que nós não venhamos a receber a glória. Porque a glória é de Deus. No Antigo Testamento há uma passagem onde Deus diz para a nação de Israel que a glória dele, ele não dá a simplesmente ninguém. A glória dele, ele não dá a ninguém. Isso é uma coisa que ele não divide com ninguém. Irmãos, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus compartilha conosco o atributo de amar, o atributo de nos comunicarmos. Deus compartilha conosco diversas coisas da sua própria natureza, como a mansidão, a vontade de se relacionar e daí por diante. Mas a glória de Deus, irmãos, ele não dá a absolutamente ninguém. E por isso tudo que nós fazemos, irmãos, quer jejuar, quer ofertar, quer fazer alguma coisa para alguém, que nós venhamos procurar a manter-se em oculto ou em sigilo, para que a glória seja dada somente a Deus e nunca a nós. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, em nome de Jesus.